Muito bem, queridos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Neste momento, nós estamos continuando a nossa aula 8, parte 2. Vamos continuar falando sobre os aspectos fundamentais da vida e do ministério do capelão. Ser um capelão é uma função nobre, é uma função importante. Um teólogo, um capelão é um teólogo, é um ministro integral, é um missionário, é um obreiro de Deus. Então, é muito importante tomar em conta esses aspectos. Já falamos do aspecto moral, do aspecto espiritual, do aspecto bíblico, do aspecto teológico. Agora, nós vamos entrar em matéria de uma vez. Nós vamos estar falando agora sobre o aspecto ministerial. Nós falamos na aula anterior, na parte 1, sobre a ética cristã no dia a dia, na vida do capelão. Mas agora vamos falar da ética cristã no ministério. Isso tem a ver com a relação, com o relacionamento interpessoal entre colegas e líderes, entre as pessoas. O capelão é uma pessoa que tem que saber se relacionar com as pessoas. Não pode ser agressivo no falar. Na aula anterior, na parte 1, eu mencionei o caso de um diácono meu. Eu não fiquei chateado com ele, não. Só notei a falta de sabedoria no falar. Uma pergunta nécia, que ele me fez. Mas eu aproveito o tema para dizer que o capelão não pode ter essas atitudes nécias, fazer perguntas nécias. Não pode, irmão. O capelão tem que ter sabedoria. Quando nós falamos de ética, estamos falando de princípios. Falar de ética é falar de princípios. É falar de normas, falar de regras. Quando nós falamos de ética, estamos falando de sabedoria. A prática da ética é exatamente a sabedoria aplicada. Sabedoria aplicada no falar, no relacionamento com as pessoas. O capelão tem que ser uma pessoa que transmite paz no diálogo com as pessoas. Um dos meus temas favoritos em todos os lugares, nas minhas lives, no Facebook, e nos meus cursos, e nos meus escritos, é sobre relacionamentos interpessoais. Eu estudei essa área, amei essa área, gosto dessa área. Porque eu tenho presenciado como os conflitos destroem os relacionamentos. Quando dizemos conflitos, estamos dizendo contendas, desacordos. Um puxa para um lado, outro puxa para outro. Um apresenta a sua opinião, outro apresenta a opinião dele. E cada um quer fazer prevalecer sua opinião. Quem está certo? Não é nem a minha opinião, nem a sua que está certa. A opinião que está certa é a de Deus. A palavra de Deus é a regra. A palavra de Deus é o manual. A palavra de Deus é a nossa autoridade suprema. Não é a minha opinião. Eu posso até emitir a minha opinião num determinado assunto. Olha, eu creio, eu opino, eu acho que é melhor assim, que é melhor assado. Mas quando eu opino, a pessoa que ouve tem liberdade para opinar diferente. Pois é apenas minha opinião, e a minha opinião não deve ser imposta como autoridade. Não pode. Quem impõe sua opinião como autoridade, como verdade final, está gerando problema. Isso gera opressão no outro. O capelão não pode ter essa atitude em hipótese alguma, jamais, de forma nenhuma, não pode. Agora, quando nós dizemos, é a palavra de Deus quem diz, é a palavra de Deus quem determina. Onde? Livro tal, capítulo tal e versículo tal. Até aí chegou. Não tem mais discussão. É a palavra de Deus. Ela é a autoridade máxima sobre nós. Ponto final. Deus falou, está falado. Ele é soberano, ele é o Criador e nós, criaturas, nada mais criaturas. Nós apenas barro, vasos de barro. Ele é o oleiro. Então, respeitemos a decisão
soberana de Deus na sua palavra. O que ele diz, isso é. Então, queridos, relacionamento interpessoal é coisa séria. Quando falamos de relacionamento, as pessoas geralmente pensam logo em relacionamento entre marido e mulher. Não, não é somente entre marido e mulher. Entre pais e filhos, tio e sobrinhos, primos e primos, irmãos no lar. Irmãos no lar, que é um dos lugares mais difíceis de ter um bom relacionamento. Existe, eu sei que existe, mas não é muito fácil. Quando eu morava em Goiânia, eu trabalhava numa empresa e às 6 da tarde era a hora da gente sair, mas tinha que esperar o portão abrir, liberar para a gente sair. Então, terminou o dia, terminou o trabalho, terminou a jornada do dia e eu fiquei ali no portão esperando o momento de sair. E estávamos ali vários trabalhadores reunidos e o porteiro, o guarda encarregado ali da saída, conversando com os demais e comentando que na casa dele eles são 10 irmãos, todos casados, 20 cunhados, um montão de sobrinhos e um montão de primos que todo fim de semana se reuniam para tomar cachaça, beber cerveja e comer churrasco. Aí eu me intrometi na conversa, não tinha nada a ver comigo, mas eu me intrometi e falei assim: fulano, eu conhecia ele por nome de perto, fulano, deve ser que no meio dessa cachaçada toda e dessa cervejada toda, deve ter muita briga, né? Muito desacordo, muito bate-boca. Aí ele falou: mas eu não estou entendendo, seu Bento, por que você fala isso? Eu digo: não, onde tem cachaça, onde tem cerveja, onde tem bebida alcoólica, tem briga. Tem desacordo, tem desentendimento, as pessoas perdem o controle e algum desacordo tem, principalmente entre irmãos, né? Eu sigo sem entender por que você está falando isso, não estou entendendo. Eu digo: por isso mesmo que eu estou falando, primeiro que são irmãos. Se são irmãos, tem briga, tem desentendimento, tem falta de respeito, tem desonra. E se tem cachaça pelo meio, muito mais. Ele disse: não estou entendendo nada, eu não sei por que você está perguntando isso, eu não sei por que você está falando isso. Ele disse: será na sua parentela que tem briga e que tem desentendimento. Será entre os seus irmãos que tem desonra e desrespeito, intriga e ofensa. Porque na nossa família somos tudo bebedores de cachaça, somos tudo bebedores de cerveja. Mas entre nós, quando a gente se reúne para beber cachaça, e beber cerveja e fazer churrasco, é abraços e beijos e o trato respeitoso e honroso entre nós. Aí eu fiquei meditando na história que o pastor Ciro Sanches Cibordi conta, né? Que ele leu no livro, né? Lá do escravo que foi com o patrão caçar marreco e o patrão zombava do escravo porque o escravo, sendo crente, era um pobre e ele que não cria em Deus era rico e tal, e disparou lá num bando de marrecos e o escravo foi juntar os que caíram mortos e o patrão disse: não, esses aí já são nossos, vamos perseguir os vivos. E o escravo disse ao patrão, ao seu senhor: o diabo é desse jeito, ele não persegue os mortos, porque os mortos já são dele, ele persegue os vivos. Aí eu entendi por que o diabo usa parentes para atacar. Se na família tiver um que é dedicado nas coisas de Deus, pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, viver em oração e jejum, os demais atacam. Se ele tivesse bebendo cerveja, bebendo cachaça, os demais não atacavam. Mas por servir a Deus, os demais atacam, ofendem, diz de tudo. Às vezes até os próprios pais são usados pelo diabo. É porque aquele está vivo. O diabo não persegue quem está morto, só persegue quem está vivo. E eu digo vivo aqui no sentido espiritual. Espiritual, porque tem morte física e também tem morte espiritual. Então, queridos, relacionamento é coisa séria. Meu conselho para o querido capelão, a querida capelã que está me ouvindo é o seguinte: se no ambiente familiar, na parentela, você vê que não é possível ter um bom relacionamento, porque às vezes não é culpa da gente. Às vezes os pais são agressivos, usados do inimigo, é porque a gente está vivo. Às vezes os irmãos, às vezes os primos. Meu irmão, frente a uma situação dessa, a culpa não é sua. Mantenha a distância, seja prudente.
Você vê no paralama dos carros, dos caminhões, você vê escrito mantenha a distância. Faça isso com a sua parentela quando vê que o clima é desagradável. Falando do relacionamento com colegas de ministério, cuidado. Nunca prejudique um colega de ministério. Você é capelão? Não prejudique outro capelão. Você é pregador? Não prejudique outro pregador. Você é pastor? Não prejudique outro pastor. Ah, mas eu me enterei que ele está fazendo coisa errada. Se puder dar um conselho no privado, dê. Eu vejo, às vezes, pessoas irem nas redes sociais, por exemplo, no YouTube, aí descobre algo errado, às vezes até coisa do passado, porque no nosso passado, quem não cometeu erros? Quem nunca falhou no passado? Aí descobre coisas erradas da pessoa e vai no YouTube, inclusive no YouTube ou no Facebook, gravar lives, fazer vídeos, como diz, prejudicando o outro. Irmão, não era melhor você entrar em contato no privado e dar um conselho para aquele irmão? E outra coisa, Deus está mandando você fazer isso? Porque eu vou falar uma coisa, eu posso até dizer que alguém está certo ou que está errado, mas se houver necessidade, se eu tiver direção de Deus e se a pessoa estiver me pedindo. João Batista foi dar conselho para Herodes, dizer que ele viver com a mulher do irmão dele não era certo, cortaram a cabeça dele. E Estevão foi chamar os judeus de matadores de profeta, falou a verdade, mas apedrejaram ele. Meu irmão, muitas vezes é preferível você ver o outro errado e ficar quieto, não dizer nada. Se não é problema seu, se não está lhe atingindo, se não está lhe prejudicando, fica quieto. Relacionamento interpessoal é coisa séria, Não prejudique ninguém. Não prejudique seus irmãos no lar, na família, na parentela. Não prejudique seus pais, não prejudique seus tios, não prejudique seus filhos. Porque também tem pai que é mais endemoniado que o diabo. A mesma Bíblia que diz que os pais, que os filhos devem honrar os pais, é a mesma Bíblia que diz que os pais não devem provocar a ira aos filhos. Então, meus irmãos, muito cuidado, muito cuidado. Ok, então o aspecto ministerial é isso aí, relacionamentos interpessoais. Nós recomendamos que estude as epístolas pastorais. Quais são essas epístolas? 2 a Timóteo, seja, 1ª e 2ª Timóteo e 1 a Tito. Ok, para finalizar o aspecto financeiro. Sobre o aspecto financeiro, eu não vou falar muito, porque depois eu vou trazer um curso falando sobre finanças. Eu escrevi 12 livros sobre gestão financeira à luz da Bíblia, e eu vou trazer um curso sobre finança com esses 12 livros, tá bom? Ontem eu adiantei para vocês 2 apostilas, uma sobre os dízimos e outra falando sobre contribuição financeira na igreja. Você já tem em mão, coloquei lá para você. Essas 2 apostilas, embora não seja tema deste curso, mas de certa forma faz parte. Tanto é que aqui hoje eu estou falando sobre o aspecto financeiro relacionado ao ministério do capelão. O único que eu quero dizer aqui, em forma resumida, é que tomando em conta que um capelão é um pastor, é um pregador, é um ministro do evangelho, é um obreiro de Deus. Então, o único que eu quero dizer, o capelão, ou seja, o pregador, o ministro, o pastor, não precisa ser exageradamente rico. Não precisa. Se for exageradamente rico, isso, em vez de ser uma bênção, se torna um motivo de escândalo. A gente entra nas redes sociais e vê todo dia e toda hora pessoas pregando contra o dízimo. Tempo todo. Por que estão pregando contra o dízimo? Por causa de uma meia dúzia de pastores que temos aqui no Brasil, que são exageradamente ricos. São exageradamente ricos. Então, por causa deles, aí os internautas o tempo todinho falando disso e dizendo ao povo que não deu dízimo. Meu irmão, você sabe quantos pastores humildes, de igrejas pequenas, de missionários, de Campos Brancos, por aí, passando aperto, até passando fome? Então eu resumo. O obreiro de Deus, chame-se pastor, chame-se missionário, chame-se capelão, o obreiro de Deus não precisa ser exageradamente rico, mas também não deve ser exageradamente pobre. É outro escândalo. A gente prega que Deus abençoa e passando fome. A gente prega que Jesus cura e doente. A gente prega que Deus prospera porque a prosperidade vem de Deus e vivendo na miséria. Não, meu irmão, isso é um escândalo.
Não pode ser nenhum extremo nem outro, como está escrito lá em Isaías: os teus ouvidos ouvirão a voz do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. O que significa para a direita ou para a esquerda? Significa os extremos. E não ir aos extremos, nenhum nem outro. Os extremos são maus. Equilíbrio. Ser muito rico, um obreiro de Deus ser muito rico, não é uma bênção. Ah, pastor, eu acho que é. Não é. É motivo de escândalo, é motivo de falatórios. Não é. Agora, ser muito pobre também não é bom e não é correto. É motivo de escândalo e de falatório. Escândalo, as pessoas vão dizer: ó, ele prega um Deus bom e ele vivendo na miséria. Ele fala que Deus prospera, que Deus abençoa, mas ele não é abençoado coisa nenhuma, ele está arruinado. É escândalo também. Então, qual é o ponto? Equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. O obreiro de Deus, no mínimo, ele tem que ter uma casa boa para morar. Casa boa, não é casinha ruim não, viu, irmão? Casa boa, mas tem direito, é um direito legal. Está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Casa boa. Carro para andar e carro bom. Moto para andar e moto boa. Ter uma chácara, por exemplo, ter um sítio, por exemplo. Ah, pastor, mas isso é riqueza. Não, isso é o normal, isso é o básico. Ter alimento na mesa em abundância. Ah, pastor, não, irmão. Tem um versículo na Bíblia, creio que é Isaías 23:18. É uma pena que nas nossas versões em português não está do jeito que eu vou citar, mas como eu sou estudante da Bíblia, eu não conheço uma só versão. Em outras versões, na Reina Valera, por exemplo, está escrito: os vossos lucros, as vossas ganâncias são para os que ministram no altar, para os que servem diante de Deus, para que comam até saciar-se e para que se vistam com esplendidez. Um obreiro de Deus tem que ter barriga cheia, tem que ter alimento na mesa em abundância. Um obreiro de Deus tem que se vestir bem, até o sapato tem que ser daquele bem confortável. Não, você não vai na loja comprar um sapato daquele de borracha que quando sai no sol quente esquenta o pé, sai queimando. Não, um sapato bem confortável. Uma roupa boa, mas boa mesmo, porque você é um embaixador, você é um representante de Deus na terra, então tem que se vestir bem. Até o perfume não é aquele desodorantezinho mais barato, não. É do bom. Ah, pastor Bento, mas você está defendendo. Não, você que não está entendendo, se pensar mal de mim. Eu estou falando de equilíbrio, usar coisas boas. O patriarca Jó diz, depois eu mostro para vocês qual é o versículo, mas você pode até na concordância encontrar, está escrito no livro de Jó: o pobre morre sem desfrutar das coisas boas desta vida. E coisas boas desta vida não é pecado, não. É um sapato bom, é um celular bom, é um computador bom, é uma roupa boa, é um perfume bom. É isso, meus irmãos. É uma casa boa, um carro bom, é uma moto boa. É as coisas boas desta vida. É equilíbrio. Agora, ter em excesso já é motivo de escândalo. Queridos, o nosso tempo terminou. Eu queria explicar isso aqui, mas não vai dar tempo, então eu vou parar por aqui. Olha, você pode tirar até um print aí, se desejar, para você ler e meditar com calma nisso aqui, né? Aonde a palavra-chave é preparados, mas eu não vou explicar. Aqui também a palavra-chave é aprovado, né? Em 2 Timóteo 2,15. Você tira um print, você medita aí na sua Bíblia, ok? Nós temos mais bases bíblicas aqui, aonde aqui a palavra-chave é preparado, em 2 Timóteo 2,21. Ok, queridos, nós vamos parar por aqui. O meu agradecimento sincero por haver participado desta aula 8, parte 2. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.